Bem-vindo ao tutorial de configurações e identificações dos usuários. Aqui nesse parâmetro de identificação, na nossa área ali de configurações, de ajustes, nós temos alguns parâmetros que são de indicação ao usuário. Tá? Como funciona isso? Aqui na primeira opção, eu tenho uma opção que é de selecionar de forma automática quem será o usuário balcão no meu PDV e no meu mesas. Tá? Quem é esse usuário padrão? Geralmente, todo sistema tem ali um usuário padrão, um consumidor não identificado, usuário não identificado. Então, é esse usuário. É um usuário que é um consumidor não identificado. Tá? É um usuário que ele vai vir até a loja, ele vai pedir, você não vai informar o nome dele, você não vai informar o telefone dele. Entretanto, você precisa informar um usuário, tá? Por questão de validação do sistema. Então, aqui no sistema, geralmente esse usuário ele é o número 6, tá? Ele vem identificado como usuário 6. Como que você identifica esse usuário 6 aqui? Ó? Você pode vir aqui em usuários, ele aqui, ó, usuário balcão, tá vendo? Ó? Usuário balcão, aqui, ó, 6. Pronto. Eu vou utilizar esse código 6 aqui, então vou colocar lá nas minhas configurações, tá? E agora eu coloco 6 aqui. Ou seja, eu quero que o nome que seja identificado ali do meu usuário balcão seja o usuário 6. Ah, mas eu não tenho esse usuário ou excluir sem querer. Você pode criar qualquer outro usuário, colocar um nome de usuário balcão. Caso você não queira usar o nome usuário balcão, você pode inventar um nome e colocar consumidor não identificado, mas você precisa informar quem é esse usuário aqui. E aí, quando você finalizar uma venda no PDV ou em mesas, o sistema não vai te perguntar para você, não vai te pedir para você selecionar um usuário. Ele automaticamente já vai preencher esse usuário aqui. Caso isso também seja ali dentro dos seus padrões aí de atendimento e de utilização do sistema, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de usuário de impressão de pedidos. Hoje o sistema, você pode ter vários usuários utilizando o sistema ao mesmo tempo. Entretanto, você não pode ter dois do mesmo usuário tentando se conectar. Se eu tentar me conectar como usuário suporte técnico e outro colega também com o mesmo usuário, ele vai derrubar a minha sessão. Então, ele vai estar me desconectando e ele vai estar conectando. Quando eu tentar conectar, eu vou estar derrubando ele lá também. Então, é possível você criar um usuário para ele e ele acessar e você também. Mas o pedido aqui, quando chega, caso você não utilize ali a impressão automática e tudo mais, a gente sempre recomenda que você informe quem vai ser o usuário principal. É como se fosse o servidor. Qual vai ser o computador responsável pela impressão dos pedidos? O usuário responsável pela impressão de pedidos é o usuário caixa 1. E aí você então vai informar qual é esse usuário aqui. Ou o usuário administrador, o que você precisa entender? Que esse é o usuário que os pedidos vão chegar nele. Qualquer outro, o sistema não vai ficar tocando pedido, nem nada. Ele pode atualizar a página manualmente e visualizar, mas os pedidos só vão tocar para esse usuário aqui. É obrigatório você identificar um usuário? Não, mas a gente recomenda, porque você concentra todas as impressões em um único local. Assim você pode evitar problemas de impressão, questão de comunicação e etc. Tá bom? O mesmo serve para os usuários de impressão de mesa. Então, geralmente a gente coloca o mesmo usuário aqui e o mesmo aqui também. Então a gente deixa um computador, um usuário só para receber as impressões. Porque aí as impressoras você vai conectar em um único computador, se torna muito mais fácil essa configuração. Tá? Lembrando que tudo isso aqui são parâmetros que o suporte utiliza para tornar a sua utilização cada vez mais fácil, mais prático e mais próximo aí mesmo do seu dia a dia. Tá? Então, caso você tenha alguma dificuldade, pode chamar o suporte que ele vai te ajudar. Aqui em cima, a gente tem a opção de você utilizar os nossos programas de fidelidade também no PDV e no mesas. Geralmente o programa de fidelidade ele é utilizado para quando o cliente vai fazer pedido no site, de modo que ele volte a comprar com você novamente. Tá?
E aí se você aplicar esse modo, o programa de fidelidade, o programa de fidelização no PDV ou no Mesas, infelizmente você vai estar... Se você utilizar essa opção aqui, serve para você utilizar os programas de fidelização, que são os programas de fidelidade, tá? Permitir que eles sejam utilizados no PDV e Mesas. Geralmente, esses programas de fidelidade, eles são utilizados no site somente. Por quê? Você leva o seu cliente a sempre pedir no site para que você elimine ali, no caso, não tem necessidade de ter mais de um operador, 2 operadores. Você vai diminuindo os operadores, porque você vai tornando um atendimento mais fluido. Ele vai fluir de forma mais rápida, mais leve. E aí, você bonifica os seus clientes com esses programas de fidelização, cashback, programa de indicação, etc. Ou seja, é como se você falasse para o seu cliente, olha, peça no site que lá você tem uns programas de fidelização. Aqui pedindo comigo no balcão, eu não tenho, pede pelo site. Só que enquanto ele está pedindo pelo site, o operador ali do caixa está adiantando uma coisa, está adiantando outra, está contribuindo ali às vezes para poder localizar um motoboy que não está achando a rua. Então, você utiliza mais a hora do seu colaborador para poder te ajudar e ajudar também na fidelização desse cliente, tá? Mas caso você queira utilizar desses programas no ponto de venda e no mês, é só habilitar, tá bom? Aqui a gente tem uma informação de usuário responsável. Quem é o responsável pela empresa? Qual que é o usuário dele? A gente cadastra ele lá com o administrador, verifica qual é o código dele e insere ele aqui. Para que serve esse usuário? O sistema tem diversas automações que vão enviar e notificar o responsável da loja via WhatsApp. Lembrando, ele precisa estar conectado aqui o WhatsApp da loja. Vai enviar então o WhatsApp para o dono da loja sobre o fechamento da loja, sobre a abertura, vai informar novas avaliações, vai informar algumas outras automações também. Tudo para deixar o responsável ciente de tudo que está acontecendo na loja direto pelo WhatsApp mesmo, tá bom? E aqui a gente tem o nosso usuário de central, é a nossa central de atendimento. Caso você tenha um fluxo muito grande de pedidos, caso você tenha mais de um computador, 2, 3, 5 atendentes ao mesmo tempo, você pode criar os usuários aqui, tá? Informar quais são eles, e aí, quando eles registrarem o pedido ali, esse pedido vai chegar até aqui ao computador principal e vai seguir todo o fluxo normal. Se você configurou para imprimir automaticamente, ele vai imprimir automaticamente, vai aceitar e etc. Tá? A diferença dele para o ponto de venda, que hoje você já utiliza, é que quando você faz a impressão no ponto de venda, ele já imprime. E isso aqui é possível que você tenha uma pessoa fora da sua loja atuando como um atendente. Você pode ter uma pessoa